tão especial como esse, de subirmos à casa do Senhor, para aprendermos da sua palavra. Na oportunidade, quero tributar a Deus uma palavra de gratidão, por estar fazendo uso desta tribuna nesta noite, pois, com muito temor e tremor, vejo como uma honra da qual só o Senhor poderia fazer isso, uma vez que não tenho tal capacidade para, no culto tão especial como esse, estar não só com a responsabilidade de ministrar a lição, mas no culto de terça-feira, juntamente com a igreja, para aprendermos da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso bispo, Oídes, por sempre acreditar em nosso ministério, nos apoiar, sempre estar conosco, nos franqueando oportunidade, nos incentivando. E Deus seja sempre louvado, por conta de ser liderado com um homem como referência para as nossas vidas. Também tributar a Deus uma palavra de gratidão pela vida do nosso vice-pastor, pastor Samuel, que tem nos apoiado desde que chegamos aqui em Campinas. Pastor Itamar, eu sempre falo para ele, estou à disposição, e ele tem sido uma grande bênção na minha vida, dando várias oportunidades para que Deus possa me dar essa graça, de juntamente com os irmãos aqui, aprendermos a palavra do Senhor. Uma vez que todas as vezes que estou em Campinas aprendendo a palavra do Senhor, é como uma criança, eu fico sentando, aprendendo e vejo tantos irmãos com uma sabedoria estonteante e eu fico assim, boquiaberto e fico maravilhado, irmão, de congregar aqui em Campinas e aprender. Mas hoje o Senhor aprove me franquear a oportunidade e estaremos discorrendo sobre a lição, a importância da continuidade do trabalho. Quando nós pensamos na história de Neemias, e aqui vou seguir o conselho do nosso bispo, para não entrarmos nas outras demais lições, né? Vou me ater a nós. Exatamente, perfazia 150 anos de ruínas, 52 dias após a construção. Era por volta do ano 453, quando esses eventos foram registrados. Porque agora Neemias tinha um desafio. Tinha construído o templo, tinha construído a cidade, tinha construído o muro. E agora, o que fazer? A cidade estava edificada, as portas estavam no seu local de origem. Tinha um desafio para Neemias. Como dar prosseguimento ao trabalho? Como fazer com que a obra caminhasse? Uma vez que era transitória a passagem dele ali. Ele tinha autorização do rei para permanecer em Jerusalém por um determinado tempo. E de fato ele ficou apenas 12 anos regressando para a capital, depois ficou um tempo servindo ao rei e voltou novamente. Mas havia uma preocupação em Neemias de colocar pessoas que estivessem avante do trabalho e pudesse dar continuidade ao serviço que com grande esforço fora realizado até aquele momento. E aqui encontramos o capítulo 7, Neemias escolhendo 2 homens, ou alguns chegam a dizer que é o mesmo homem, apenas a forma como chamam Anani e Ananias. Mas ele simplesmente selecionou porque era chegado dele, ele simplesmente selecionou porque fazia parte da equipe dele. Qual foi o critério? Quais foram os argumentos utilizados para que estes homens fossem selecionados para estar à frente desta tamanha responsabilidade, que era tomar conta do portão principal da cidade, e ali garantir a segurança da cidade? Nós
encontramos aqui, que é o nosso tópico 1 da nossa lição, qualidades fundamentais, requisitos para que estes homens estivessem à frente desta obra. No texto, que é a base que nós lemos essa noite, em especial o verso 2 diz: eu nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem, diga comigo, fiel, temente a Deus, e olha a ênfase, mais, repita por bondade, mais do que muitos. Olha o que Neemias fez. Ele pegou pessoas que sobressaíam as demais. Não era pelo fato de ser parente, mas porque tinha algo de especial neles. E o primeiro ponto a ser observado fora fidelidade. Por quê? Apenas conceituando, quando Neemias chega em Jerusalém, havia uma mistura de povos, de tal forma que as crianças já tinham dificuldade de falar o hebraico, de tal forma que as pessoas que eram responsáveis por organizar Israel eram as principais a desorganizá-lo. Não tinha ali uma cidade organizada, estruturada, mas pessoas que procuravam da situação para tirar proveito, de tal forma que há uma reclamação dizendo que estava tendo escravidão em Israel. As pessoas nobres da cidade estavam aproveitando das pobres da cidade e isso colocando sob julgo da escravidão. As pessoas não tinham tão facilmente o caráter de estar preso ou acreditando em Deus. Por quê? Estavam vinculados até mesmo a Sanbalate, a Tobias e Gesem, que eram homens, embora de terras, não é? Quando você pega o contexto histórico ali, que eram parentes de Israel, mas que tinham propósitos distintos, e torcia pelo jacaré, torcia para dar errado a cidade de Jerusalém. E as pessoas estavam vinculadas a eles. Sanbalate era governador de Samaria. Ora, Samaria já tinha perdido a característica de Israel quando a Síria invadiu e misturou as pessoas ali, de modo que não deixou rastro judaico ali na cidade. E Sanbalate, segundo alguns estudiosos, era um governador que já estava com 85 anos, mas que ficava de longe influenciando a cidade. E havia ali algumas pessoas, e aí eu fico preocupado com isso, que mandava cartas para Tobias, que era o servo de Sanbalate, que era um amonita. De modo que esses homens tentavam pressionar a Neemias em relação à obra, em relação ao governo, em relação à organização da cidade. E o que me chama a atenção quando Neemias destaca a fidelidade desses homens, era justamente isso. Imagine que no meio, e aí a Bíblia diz que ali eram os nobres, que trocavam carta com Sanbalate e com Tobias, ficavam na Guerra Fria. Neemias estava junto, olha Neemias, nós estamos contigo, vamos trabalhar junto, vamos aí tocar esta obra para frente, mas escondidos ficavam mandando carta para o inimigo, mostrando a falta de caráter daqueles homens que deveriam demonstrar uma postura de fidelidade junto ao homem que sai da cidade dele, da posição dele, para ir organizar a Jerusalém. É por isso que quando a Bíblia destaca que fidelidade deveria ser fiel, com certeza estava pensando naqueles nobres que ficavam às escondidas ou às surdinas, tentando minar, tentando destruir, tentando parar, não é? A obra do Senhor. Aí eu fico imaginando que hoje os inimigos não utilizam mais cartas, utilizam o WhatsApp, não é? Olha, você viu o que fulano falou? Você viu o que Betrano disse? Você viu isso? Você viu aquilo? Mas para continuar o trabalho, nós precisamos olhar para homens que sejam fiéis.
homens que sejam fiéis. E aqui eu destaquei, baseado, eu gosto muito desse texto de Paulo, na carta aos Coríntios, o capítulo 4, verso 2, onde ele diz: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A palavra despenseiro aqui, no original, é literalmente o administrador da casa. E aqui, quando fala se ache fiel, ele usa a palavra pistos na forma passiva, dizendo alguém que seja digno de confiança, alguém que eu possa acreditar nele, alguém que eu possa delegar qualquer responsabilidade sem receio. E essa era a dificuldade de Neemias, que dentre as pessoas que estavam ao seu lado, alguns trabalhavam nos bastidores contra o processo, contra a obra, contra o crescimento. Por isso que, pensando na fidelidade, 3 princípios precisamos ter. Primeiro, fiel a Deus, despenseiros da casa do Senhor. Nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade. E aí na formativa é o confiar em Deus. Mas na forma passiva é Deus saber que eu sou um servo dele, você é um servo dele. E assim como Jó, nós temos o testemunho de Deus. Vistes o meu servo Jó, temente, fiel, que desvia do mal. E ali era Deus dando testemunho. Olha que coisa interessante para as nossas vidas. Mas isso depende da minha fidelidade em relação a Ele. Paulo tem até o cuidado de dizer que se nós formos infiéis, não é do caráter de Deus ser infiel, Ele permanece fiel. Segundo, a nossa fidelidade associada, e aí eu pensando no contexto do capítulo 7, a família. Se vocês, numa leitura um pouco mais detalhada, vão perceber que a construção se dá a partir dos trabalhos familiares, onde cada grupo construiu o pedaço que estava em frente à sua casa, a sua responsabilidade. E aqui, Neemias encontra uma turma que tinham casado com mulheres estranhas, e é tanto que no final do seu livro ele vai chamar a atenção para a queda de Salomão, a derrota de Salomão, em virtude disso. E quando nós pensamos na fidelidade, apenas no ponto prático, eu quero pensar naquilo que Paulo escreveu, em especial a todos os que servem ao Senhor, e não só os obreiros, que está registrado em Tito. Olha o que ele diz a respeito: por esta coisa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução ou de divisão, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, não irado ou iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quando Paulo aqui recomenda a Tito, uma vez que Tito era um pastor novo, e como ele deveria tratar os obreiros da igreja, ele dá uma lista aqui de requisitos, para que esses homens pudessem demonstrar ali a sua fidelidade. E aí, eu quero não só limitar aos obreiros, mas toda a igreja, termos o mesmo caráter de fidelidade, não é? Expressar essa fidelidade no nosso dia a dia, em todos os nossos atos. E por fim, a fidelidade ao ministério, porque
Em especial, capítulo 4, verso 14 de Timóteo, Paulo recomenda a Timóteo não desprezar o seu ministério, a sua chamada, pelo contrário, não é? Ele sempre incentivou para que aquilo que ele fosse chamado pudesse fazer. E nós, enquanto igrejas do Senhor, temos sobre nós a responsabilidade de um ministério, uma vocação dada por Deus, de modo que podemos praticá-la aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, de modo que possa edificar as demais pessoas. E aí, quando nós pensamos nisso, não podemos ser negligentes à nossa chamada. Às vezes nos contentamos em dizer, eu sou crente de banco, eu não sei fazer nada. Não, você sabe fazer, porque todas as vezes que eu penso no cristão, eu penso aquela recomendação de Paulo. Nós temos um ministério muito grande, que é uma carta lida ao mundo. Todo mundo vai nos ler, e eles têm que ler e encontrar as palavras verdadeiras em nós, encontrar Jesus refletindo no nosso caráter, no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, na nossa forma de tratar, na nossa forma de nos relacionar, mostrando que nós fomos chamados não para sermos igual ao mundo, mas para influenciarmos o mundo, para mostrar a este mundo que somos um povo diferente, temos um sacerdócio real, nós somos um povo escolhido, e escolhido, comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para todo sempre. Outro requisito que Neemias utilizou para separar estes homens para a boa obra foi temor a Deus. E esse temor a Deus, irmãos, embora, pelo menos na Bíblia hebraica, traga duas palavras que referem-se a temor, uma no sentido do medo ou do espanto, e chega até a usar como ilustração um animal que está acuado e se vê apurado diante do seu caçador. Mas a segunda é a forma do homem reverenciar aquele que é maior do que ele, ou superior a ele. E quando nós pensamos nesse temor, aí veja o que diz a palavra do Senhor. Em Malaquias 1,6, o filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Olha o que Deus está falando. Não é servir a Deus porque Ele pode me matar e lançar no inferno, mas servi-lo com coração grato, servi-lo com coração jubiloso, dizendo, Senhor, eu estou te servindo porque eu temo a Ti, porque eu te reverencio da Tua autoridade, te glorifico pelas Tuas obras e por tudo aquilo que Tu fez, e por melhor ainda, o meu nome está escrito no livro da vida. É nós pensarmos no temor. Obviamente que quando nós olhamos em relação ao temor, temos que ter não só a reverência, não só o respeito, mas o cuidado de estarmos na presença do Senhor, o cuidado de estarmos servindo a Deus. Afinal de contas, irmãos, não podemos colocá-lo no mesmo tamanho, altura, não é? Nós hoje tendenciamos a fazer isso com Deus, nos colocar como igual, de modo que Ele fica tão igual que se torna comum, e de tão comum que não o respeitamos, deixamos de reverenciá-lo, deixamos de respeitá-lo, deixamos de temê-lo, esquecendo de toda a sua grandeza. Eu acho maravilhoso quando Isaías está profetizando e mostra como Deus fez as coisas, e aí faz uma comparação da grandeza de Deus, do poder de Deus com a natureza. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que um Deus tão grande, tão poderoso como esse, assumiu a forma humana, se humilhou, veio a essa terra. A carta aos Hebreus vai dizer que é para compreender as nossas dores. E aí Paulo vai dizer, só para habitar dentro de nós. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, é sabermos que temos um Deus tão grande, mas pessoal, mas não é pelo fato dele ser pessoal que eu posso esquecer, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor,
Ele continua sendo grande, excelso, maravilhoso. Ele continua sendo o Criador e autor de todas as coisas. Ele é Deus. E aí, quando nós pensamos no temor, nós não podemos perder Deus de vista. No segundo tópico da nossa lição, ainda o primeiro é fidelidade e temor. E o terceiro é disposição para receber orientações. Aqui nós pensamos nessa disposição. Neemias dá ordem àqueles homens aparentemente simples, que eles guardassem os muros e não abrissem a cidade, as portas da cidade, até que o sol estivesse quente. Então logo escurecesse e fechasse. Mas o hábito era que as portas da cidade abria no raiar do sol e no entardecer fechava. Mas Jerusalém tinha um problema, e Neemias estava lutando contra isso, as influências externas de Jerusalém. Então ele reduz o tempo e coloca homens ali para dizer, não é qualquer coisa. Há uma maldição da parte da Bíblia, quando fala que uma cidade é deserta, fala que vai arrancar as portas, aí se torna moradas de chacais, fica um lugar sem dono. E Jerusalém estava num quadro semelhante. Mas Neemias está dizendo, não, nós não somos casa sem dono, nós não somos um lugar qualquer, aqui agora não é morada de chacal, aqui não entra qualquer um, aqui não entra de qualquer jeito, aqui é o lugar da casa do Altíssimo. E aí havia essa responsabilidade para aqueles homens, aparentemente uma tarefa simples, mas com a responsabilidade muito grande. E aqui eu coloquei pelo menos 3 disposições. A primeira, servir a liderança, porque é engraçado isso, não é? Quando nós temos a tendência de servir os nossos líderes, mas se alguma coisa no decorrer do caminho contraria a nossa vontade, queremos seguir outro caminho. E aqui, irmãos, quando a Bíblia fala para achar homens fiéis, está falando daqueles que seguem o seu líder, daqueles que entendem que a visão foi dada e que nós devemos abraçar e seguir essa visão, ombrar, para que a obra possa crescer. Neemias, se ele estivesse sozinho, ele não reconstruiria aqueles muros, ele não reedificaria a cidade em 52 dias, mas tiveram homens com coragem de abraçar com ele, de ombrar, e com uma mão trabalhava, e com a outra segurava a espada, mas não desistia, mas caminhava, seguia o seu líder. E nós precisamos disso. E nós precisamos ter a disposição para seguir o nosso líder, ou a nossa liderança. Olha o que diz a carta aos Hebreus 13:37. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Não é? E quando nós nos tornamos bodes ao invés de ovelhas, trazemos tristeza. A nossa natureza precisa ser de ovelha e não de bode. De ouvirmos a voz e ser guiado pelo cajado. Mas caminhemos. Precisamos também servir a igreja. E quando nós pensamos em servir a igreja, está à disposição para o serviço da igreja, para qualquer obra da igreja. Não só aquela obra que a gente julga de destaque, mas obras simples com grande responsabilidade. Obras das quais quem vai te recompensar é Deus. Lucas 14:14 fala isso. Eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E nós precisamos, enquanto igreja, ter disposição para fazermos aquilo que nos veio à mão, nos veio a oportunidade, sem escolher, sem dizer, isso eu gosto, isso eu não gosto. Ei, irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa o Senhor te dar uma oportunidade para você mostrar que é capaz de fazer coisas extraordinárias e ser um instrumento de bênção na casa do Senhor. E aqui para encerrarmos esse ponto, olha o que Paulo diz quando ele fala servir a igreja, à disposição dele. Eu gosto muito deste versículo. Eu
de muito boa vontade. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E olha o que Paulo diz mais: ainda que, amando-vos cada vez mais, sendo menos amado. Paulo se propõe dizendo: olha, estou aqui para servir, de tal forma essa igreja, que ainda que vocês não me amem, eu vou me doar, porque é um projeto de Deus. Eu vou me doar porque é a noiva do Cordeiro. Eu vou me doar porque eu fui chamado para isso. E com alegria, não é com sofrimento, não é por obrigação, não é por imposição, não é porque o pastor precisa me ver fazendo isso, não. De muito boa vontade. Bendito seja Deus. No tópico 2 da nossa lição, um testemunho estimulante, o irmão traz sobre a disposição motivacional, a essência da boa motivação. Tem uma versão bíblica, embora eu não use, mas eu não gosto muito dela, mas só a forma que ela coloca, Provérbios 16, 26, eu achei interessante sobre motivação, não é? Ela diz o seguinte, a versão viva: a fome faz o sapo pular. A versão viva, não é? As demais revistas vai dizer que a fome instiga o homem a trabalhar, né? Incita a trabalhar. O que é isso? Motivação. E aí, quando nós pensamos em motivação, tem a motivação interna, a motivação externa. Não é? E quando nós pensamos na motivação interna, é a partir dos nossos desejos. E aí, isso numa visão da psicologia, tá? A partir daquilo que eu quero, daquilo que eu ambiciono, daquilo que eu quero conquistar. E aí, isso me motiva. Isso me leva, literalmente, aí a gente pergunta, né? Qual o conceito de motivação? É um motivo para ação, simples assim. Então, eu tenho um desejo de conquistar alguma coisa, então eu me movo ou mudo o meu comportamento em relação a isso. Agora, quando eu penso na motivação externa, seriam os estímulos. E aí, nesses estímulos eu tenho por fazer, por me alegrar e me satisfazer, ou para deixar de fazer para não ser punido. Que é uma motivação associada a um evento que vai moldar ou mudar o meu comportamento. E aqui, quando nós pensamos na obra do Senhor, nós precisamos aprender a motivar e não desmotivar. E um recurso muito simples, porque quando você adentra um pouco mais, você vai descobrir sobre motivação tangível ou intangível. Aí você pensa na compensação ou pensa no feedback. E uma motivação poderosa para a igreja do Senhor, sabe qual é? O elogio. Não custa nada, mas tem um poder incrível. Porque você reconhece a capacidade de alguém ter feito algo. Pega alguém que fez um negócio, faça o teste. E elogie. Isso ficou muito bom. Acredito que na próxima oportunidade vai ficar melhor ainda. Você acha que o que vai acontecer com esse cidadão? Ele vai se matar, só para deixar o negócio melhor ainda. É um recurso muito utilizado, e aí eu falo, não é, no campo da psicologia, no campo comportamental. Muito simples. Neemias precisava motivar, e você sabe o que é que ele usou como motivação? Capítulo 4, quando você vai encontrá-lo ali, é principalmente as lutas dele, no capítulo 4 de Neemias. Os homens invadiram e mandavam recado e queria destruir tudo. O povo estava preocupado, vai invadir, não vai destruir, não vai. Ele vira para as pessoas e diz: ei, essa obra que vocês estão construindo aqui, vocês estão construindo para a família de vocês, para os filhos de vocês. Vocês vão parar? Ao invés de deixar um legado, enfrentar o desafio, sair para a luta, na sua conquista e dizer para o seu filho: olha, está aqui, eu lutei, eu conquistei. Ele usa desta palavra para animar o coração das pessoas, de modo que as pessoas trabalharam. E aí você vai ter o testemunho que o coração do povo estava animado em trabalhar. E para um líder é muito importante isso.
E essa motivação, não vou adentrar mais na motivação, porque fica muito no campo técnico. É importante nós reconhecermos a motivação. Obviamente que estou falando de forma simplória, existem várias escolas, existe a escola filosófica de motivação, não é? Quando passa da racionalidade, existe a motivação como processo, existe a motivação no campo técnico, da qual vai derivar as escolas humanistas, de Maslow, de Skinner e muitas outras escolas. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que nós não podemos, e uma palavra que eu aprendi que eu acho muito interessante, chama entusiasmo. Entusiasmo quer dizer ter Deus dentro de si, literalmente, entusiasmo. E para nós sermos motivados, você precisa ser entusiasmado. Porque você conhece alguém que é motivado e não é entusiasmado? E se ele não é motivado, ele não consegue motivar alguém. Faça um teste depois. Pega alguma coisa que você não quer fazer e fala para alguém fazer. Fala assim, não, faz aí, fulano, estou na preguiça de fazer esse negócio. Você acha como que vai ser a reação daquela pessoa? Vai fazer com coragem, com vontade, com desejo, com afinco? Na mesma preguiça sua. É só para mostrar. E Neemias utiliza disso para motivar o povo. Quando nós motivamos, e aí tem 3 reações a serem observadas na liderança, em especial, por parte dos liderados. Qual é? Primeiro, anuência, quando o liderado se submete. Segundo, a identificação, quando ele se identifica com o líder. E o líder é o exemplo para ele. Mas a terceira, que eu acho mais interessante na resposta a essa motivação, é a internalização. O que é isso? É quando o liderado compreende a visão do líder. E ele compra para si e faz parte desse processo. E diz, estou contigo e não abro. Conta comigo. Estou junto. Aí porque ele internalizou. O pastor Itamar, que é empresário, sabe muito, né? O termo técnico do empresário é engajamento. Não é? Na área empresarial usa o termo engajamento. E na verdade é essa internalização dos objetivos e metas da empresa, de modo que o empregado compre essa ideia e aí use, vista a camisa, entenda que ele faz parte do resultado e que ele é importante para o processo e ele colabora para o lucro da empresa. E aí gera engajamento. Mas vamos caminhando um pouco mais. No tópico 2.2 fala sobre a boa obra. E aqui, para termos uma boa obra, o irmão chama até atenção para o fato de termos planejamento, criar um propósito ou um significado e estabelecer uma meta, não é? E aí um recursozinho de meta, nós aí pensando no campo organizacional, chama SMART, que tem que ser específica, tem que ser mensurável. Quando nós pensamos na meta, aí você coloca uma meta que ela não é específica, a pessoa não sabe onde vai atingir o alvo. Ela não sabe como é que vai medir, ela não sabe como atingir esse alvo. E ela não sabe o quão relevante ou importante é esse alvo. E, por fim, não sabe o prazo para atingir esse alvo. Aqui, Neemias teve 52 dias para construir ou reconstruir esse muro. E aí nós pensamos, mas tem isso na Bíblia, pastor? Vou ler apenas um versículo de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do 13 ao 14, que diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo está falando? Eu tenho uma meta e vou alcançá-la. Neemias, a meta dele era reconstruir a cidade, era restaurar o povo de Israel. E o processo que ele utilizou foi reconstruindo o muro e aglutinando ou juntando, reunindo o povo. Mas caminhando para o tópico seguinte, 2.3, em toda a obra, irmãos, é preciso reconhecer que não são os nossos esforços, mas Deus está conosco. De que maneira? Primeiro, Neemias faz questão de dizer que ele só logrou êxito porque a boa mão do Senhor era com ele. Ou seja, tinha proteção de Deus. Segundo, ele só logrou êxito porque Deus o fazia prosperar. E terceiro, ele só logrou êxito porque ele diz, só Deus faz obras maravilhosas. Amém? Bendito seja Deus para todo sempre. No nosso
tópico 3 da lição, virtudes para lutar contra as situações adversas, o irmão traz união, amor e esforço. E aí, pensando na nossa união, eu gosto da união quando eu penso no Salmo 133, porque a comparação do salmista a união é tão poderosa que a igreja, se pudesse entender isso, olha o que ele compara. Ele compara com a unção sacerdotal. E não é qualquer sacerdote, ele cita ali Arão. Por quê? A carta aos Hebreus vai dizer que Arão foi privilegiado porque foi escolhido por Deus. Ele diz que a união do povo é como essa unção exclusiva de Arão. Aí depois ele diz que a união é como o orvalho do Hermon, porque gera vida e bênção. Vida e bênção. A igreja, quando entende isso, ela desfruta das benesses do Senhor. E quando eu penso no ponto do amor, eu gostaria, só para nós concluirmos nessa noite, de ler com os irmãos uma passagem de Pedro, que fala sobre o crescimento espiritual, que está no capítulo 2, da segunda carta de Pedro. Capítulo 1, do verso 5 ao 8, porque ali vai falar a respeito dos degraus, degraus espirituais. Quando você vai encontrar, a partir do verso 5, e o amor, Paulo chama de vínculo da perfeição. João coloca que é a base do relacionamento, tanto horizontal quanto vertical. E Pedro coloca o amor como sendo o ápice do crescimento espiritual. Como assim, pastor? Vamos ver? Olha o que Pedro diz, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você tem quando entra na igreja é o quê? Fé. Você só tem a fé salvífica, né? A fé que você passa de uma fé natural para uma fé salvífica. E olha o que Pedro fala e como ele coloca isso, como se fosse degraus ou escadas, ou estágio na vida do cristão. Começa com a fé. Veja o que diz a palavra do Senhor no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, o verso 5. E vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. Aí ele diz, acrescentai o quê e a quê? Acrescentai à vossa fé o quê? Ele chama de virtude, e a virtude aqui é a palavra araté, quer dizer excelência. Depois ele diz, acrescenta agora a virtude, a ciência, porque você começa a ficar mais velho e você vai tendo conhecimento. E aí ele diz, agora acrescenta a ciência, a temperança, porque o conhecimento tem que trazer autocontrole, autodomínio. E ele diz, acrescenta essa temperança a paciência. Aprende a esperar, aprende a suportar. E ele diz, acrescenta esta paciência a piedade é eusebia, a devoção sincera, a devoção verdadeira. E ele diz um pouco mais, acrescenta a piedade o amor fraternal. E aqui ele usa Filadélfia para dizer o amor entre o irmão. Por quê? Olha a conclusão dele. Por último ele vai dizer, ao amor fraternal acrescenta o quê? A caridade, o ágape, o amor divino. Então você sai da fé até o amor divino, num crescimento espiritual. Então veja bem como é que coloca o amor, e a igreja precisa entender. Paulo coloca como vínculo da perfeição, João como a base dos relacionamentos, é tanto que ele diz que não dá para dizer que eu amo meu irmão, e acredito em Deus, mas eu não amo meu irmão, não é? Mas aí Pedro diz, o amor é sublime, o amor é especial, o amor é a prova da maturidade, porque você começa na fé e tem que ir como objetivo final, o amor, não filadélfio, que é o amor entre os irmãos, mas o amor ágape, que é o amor divino, onde nós vamos demonstrar as características sacrificiais de Cristo em nós. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. E nessa oração, lembrando que estamos nessa grande batalha e precisamos continuar o trabalho. Por isso, é válido o conselho de Deus para Josué. Esforçar, ter bom ânimo e não apartar da palavra. Para nós prosseguirmos com a obra, precisamos de esforço, de ânimo e de palavra. E aí daremos continuidade
Vamos orar ao Senhor nessa noite, pedindo a Deus para nos dar graça, para que tenhamos um coração voltado para a obra do Senhor, de modo que sejamos instrumentos de bênção na sua casa e possamos ser abençoadores para a glória do seu santo nome. Meu Deus e meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Pai santo, que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre o teu povo. Senhor, fortalecendo as nossas vidas. Meu Deus, renovando as nossas forças, restaurando, ó Pai, fortalecendo os joelhos fracos, as mãos calejadas, para que possamos caminhar, meu Deus, e com afinco trabalharmos na tua obra, com a disposição, com uma alegria, servindo a ti, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Deus, que os nossos corações se voltem para ti a cada momento, ó Deus, e sejamos, ó Deus, altar de adoração para a glória do teu santo nome. Meu Deus, ser conosco no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu agradeço a oportunidade.